vamos extrapolar essa parábola do semeador para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos familiares. Vocês vejam, por exemplo, que aqui, no Evangelho, o Mateus está falando o seguinte, que a palavra, quer dizer, a boa nova, aquela mensagem do Cristo, ela foi jogada indistintamente, olha bem, indistintamente, como era feito na época, há 2000 anos, o plantio. O pessoal, por exemplo, hoje em dia, o agricultor, ele prepara a terra com semanas e meses de antecedência. Naquele tempo, eles jogavam a semente no terreno para depois ir cultivar. Aquilo que nascesse, eles iam lá e davam uma guaribada. Então, quer dizer, era lançado indistintamente. Então, como foi falado, quer dizer, tinha a semente que caía na estrada, outras caíam no meio da pedra, e outras caíam no meio do espinho, e algumas caíam lá num terreno mais preparadinho, mais fofinho, para poder germinar. E assim a gente vê na nossa casa, gente. Às vezes a gente tem 3, 4 filhos. Tudo aquilo que você ensina para os filhos, você faz de forma indistinta. Os pais, eles fazem a educação de forma indistinta, para todos os filhos. E vocês reparam o que, gente? Que cada filho vai ter uma percepção daquele tipo de educação que ela recebeu. Vocês veem que numa família, cada filho é diferente. Tem uns que seguem a educação dos pais, vão ser trabalhadores, honestos, tudo, outros vão para outro caminho. Quer dizer, cada pessoa, ela recebe uma mensagem boa, uma educação, de forma diferente, de acordo com o nível evolutivo daquela pessoa. Então, nisso a gente tem que ter paciência. Porque aqui nesse planeta que nós estamos vivendo, que é o planeta Terra, as pessoas são muito heterogêneas na questão de evolução. Quer dizer, cada um tem um nível de evolução. Então, vocês vejam, por exemplo, a mensagem da doutrina espírita, que chegou até nós no século XIX, trazida por Kardec. Essa mensagem da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, ela foi espalhada no mundo de forma, vamos dizer assim, indistinta. Quer dizer, todo mundo recebeu, de certa forma. Agora, poucos aprenderam, poucos retiveram aquela mensagem para trabalhar a espiritualidade. Porque vocês vejam que a doutrina espírita, ela veio na França. Ela chegou ali na França, e a França, ela era um país que estava dividido entre duas religiões formais, que era o catolicismo e os protestantes. E você vê, todos receberam a mensagem da doutrina espírita, mas poucos deixaram essa mensagem, essa semente da doutrina espírita frutificar. Tanto é que ela veio frutificar onde? Gente, aqui no Brasil. Você vê, ela saiu lá na França, até hoje a França, por exemplo, a doutrina espírita, ela é o quê? Ela é uma parte da ciência ali que estuda a espiritualidade e tudo, mas fica só naquilo. Tá? Agora aqui no Brasil o negócio alastrou. Por quê? Porque o Brasil era um terreno fértil. As pessoas aqui que reencarnaram no Brasil são pessoas que tinham um nível de espiritualidade um pouco maior do que os franceses da época. Então, quer dizer, a mensagem aqui, ela frutificou mais. Então, o que a gente tem que entender é isso. Nessa parábola do semeador, aliás, é uma das parábolas que foi escrita não só pelo Mateus, mas também o discípulo Marcos e o apóstolo Lucas também escreveram sobre essa parte. Então, quer dizer, uma coisa importante, principalmente na época lá do povo, quando Cristo estava conversando com aquela multidão de pessoas, que geralmente eram pessoas simples que viviam o quê? Da agricultura e da criação de animais. Então Cristo, ele usava essas linguagens do semeador justamente para atingir aquela multidão. E ele falava de uma forma simples, como foi falado aqui, e aquilo ali até hoje, depois de 2000 anos, a gente ainda continua o quê? Patinando nisso. A gente tem dificuldade de aprender essas coisas ainda.
Você vê a pessoa lá que, vamos dizer lá, aquela semente que cai no espinheiro. Essas pessoas que representam o espinheiro são aquelas pessoas que têm um entusiasmo na hora, vamos seguir a doutrina, tá? A doutrina é bacana, é isso, é uma beleza, é uma maravilha, mas as pessoas ainda seguram na hora que vem aquela necessidade das seduções do mundo, das necessidades. Então a pessoa muitas vezes dá uma rateada, que o nosso mundo é cheio de sedução, tá? Então quando a terra, o negócio lá, a semente cai na terra mais fértil, que já está preparada para receber aquela semente, aquilo ali frutifica. Mas é igual foi falado, vai frutificar proporcional a quê? A capacidade da pessoa que está cultivando aquela semente. Tá? Então tem semente que dá 100 por 1, outros dá 60 por 1 e outros dá 30 por 1. E outros dão 10 por 1 e outros dão 5 por 1. Depende da capacidade de cada um. É o que a gente vê hoje. Tá? E lembrar disso, que na nossa família também a gente tem que procurar o quê? Ter paciência. Ter paciência e procurar o quê? Como que a gente vai regar aquela educação que você está dando para os filhos? Vai regar com o quê? Vai regar com a água do culto do Evangelho no lar. Que é importante os pais fazerem o culto do Evangelho no lar, que é como se fosse uma rega. Você faz semeadura e está regando todo dia ali com o culto do Evangelho no lar. Porque as crianças, muitas vezes são pequenininhas, elas não vão entender o que está escrito no Evangelho que você está lendo. Mas o espírito delas, de forma inconsciente, está captando aquela leitura que você está fazendo ali em voz alta, do culto do Evangelho. Então, por isso que é importante os senhores pais, todo dia, principalmente os que são espíritas, fazer o culto do Evangelho, lembrando que aquele culto do Evangelho é como se fosse uma rega. Você está regando aquela semeadura que foi feita. Tá? Com a educação que vocês deram para os filhos, tudo. Então é importante isso. Tá certo, gente? E ter muita paciência, porque não é fácil. Esse planeta que nós estamos vivendo é um planeta que tem uma diversidade enorme de capacidade, de inteligência e de evolução geral do povo. Não é uma coisa homogênea. Por exemplo, quando alguém desencarna e vai para uma colônia espiritual. Nessa colônia espiritual, vocês vejam, por exemplo, Nosso Lar. O André Luiz, ele descreve a colônia Nosso Lar, e lá ele mostra que todos os espíritos que estão ali, vivendo naquela colônia, são semelhantes. Quer dizer, eles têm uma certa homogeneidade de pensamentos e de inteligência também. É claro que tem uma diversidade que a gente vê lá na colônia, mas tudo é de acordo, tá certo? Então o que eu queria passar desse assunto e dessa parábola maravilhosa é isso aí, viu, gente? Então vamos ver